O título da mensagem de hoje é O que você busca nesta vida? Ontem eu vi um anúncio de um programa de TV, na TV Globo. Yesterday I was watching TV and I saw an advertisement from Global TV, that is a TV station in Brazil. E eu fiquei chocado quando o apresentador disse que na vida real tudo é relativo. Esse é o tom da conversa. I was really shocked when I heard the person who presents the program to state that in our real life everything is relative, nothing is absolute. E aquilo me chocou. Então eles vendem a ideia de que tudo é relativo e eles induzem as pessoas a viver ou buscar a sua própria verdade, segundo a maneira que a pessoa pensa. Then they sell the idea, they promote the idea that everything is relative, and they lead people to go and to live and to be guided by their own truth, which is absolutely against the Bible, because if we think about our own opinion, what is going on? Se nós pensamos de acordo com a opinião de cada um, se a verdade para cada um é a verdade que a pessoa pensa, imagina, né, o número de pessoas que existe nesse mundo, cada um admitindo a sua própria verdade de acordo com o que pensa. Onde é que poderia haver algum consenso sobre alguma coisa? Então é uma filosofia absolutamente estúpida, louca. This kind of philosophy that each and everyone has to be guided by his or her own truth. What happens? We would never come to a consensus. Why? Each one of us, we are different. We have to be following up what God's word says, because that is the absolute truth. There's no way to come to any consensus if each one of the people who are living on earth would follow his or her own ideas. Então isso aí é um verdadeiro absurdo, porque a gente precisa de seguir a verdade absoluta, que é o que está escrito na Bíblia. Então, cada vez mais essa cultura do mundo considera o homem como o centro de tudo, e como consequência, o criador de tudo, ele fica colocado de lado, né, e não no centro, como o Senhor, como Deus deve estar, no centro de tudo, e não nós mesmos. So, this kind of culture, secular culture, considers men as the center of everything, and as a consequence, as a result of that, the Creator, the one who created everything that exists and created us, is set apart and not being the center of everything, as God has to be taken, as Jesus, the center of everything, not man. And that is an old philosophy that I have been preaching about that all the time when I talk about that. It comes from the movement, European movement, which was named humanism. Humanism took God out of the scene, and man became the most important thing all over the world. Então o resultado é que todas as aberrações que nós estamos vendo neste mundo decorrem da atitude de milhões de seres humanos que, por sua arrogância, acham ser autossuficientes para viver segundo as suas próprias opiniões. Eu acho isso, então eu faço isso porque essa para mim é a verdade, e se coloca, né, acima da verdade absoluta que está escrita nas Escrituras. Então,
all the wrong things that we have seen in this world is a consequence of the attitude that millions and millions of human beings develop with their arrogance, because they are not humble enough to understand that we are creatures. We are not God. And then they put themselves above the absolute truth which is written in the scriptures. Thank you. Então, isso é pecado. Por que isso é pecado? Porque em Mateus 6,33 está escrito: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos vão ser acrescentadas. This kind of attitude that I was talking about, it is sin, because it is written not only in Matthew, but Matthew 6, verse 33, it says, seek first the kingdom of God and God's justice, and all these things will be added to you. In other words, every time when we, as human beings, we put anything or anyone above God, and we value that person or that attitude and not seek the kingdom of God and the justice, which is all about God's justice, not our justice, our righteousness, what happens? Every time when we are looking for our righteousness, we are so far away from God's righteousness, because the Sermon on the Mountain talks about God's justice, God's righteousness, and talks also about the way we have to live, what we have to follow in order to be blessed. Therefore, if each one of us, or if each person keeps looking for his or her own righteousness and his or her own opinion about what is the truth, that is lack. That means lack of humility. And the Sermon on the Mount, in all different verses, lead us to understand that what has to prevail is God's righteousness, not our righteousness. And Jesus was the best example of humility. He never came to us to say, I am the man. He was humble to the time when he died. Então, isso é pecado, porque está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E se alguém busca a sua própria justiça e a sua própria opinião, então isso não é humildade. Tudo que está escrito no Sermão da Montanha, né, representa a humildade, e o melhor exemplo de humildade vem de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos ver as características das pessoas que Deus chama de bem-aventurados ou bem-aventuradas, nos versículos 3 a 8, como Jesus Cristo ensinou. Today we are going to take a look at the characteristics of the people that God named them as blessed people, so that we are going to find and read it from verses 3 to verse 8, what Jesus had taught us. Muito bem, então primeiro vamos ler em português. Eu gostaria que vocês acompanhassem para a gente poder estar no mesmo espírito. A palavra do Senhor diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 3. Bem-aventurados o quê? Os humildes de espírito. Outras traduções dizem pobres de espírito, mas já explicamos que pobre aqui, a tradução correta, ou a tradução mais apropriada no português, é humildes de espírito.
Porque deles é o quê? É o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, por quê? Serão consolados. Bem-aventurados os mansos, por quê? Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque Eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque o quê? Porque verão a Deus. Muito bem. Now let us read it in English. Verses 3 to 8. The word of God says in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Blessed are the poor in spirit, for Theirs is the kingdom. theirs is the kingdom of God. I preached 2 Sundays ago on this specific verse. Poor of spirit has to be translated as humble person. Poor of spirit. And then verse 4 says, blessed are those who, what? Mourn. For they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit what? The earth. Number 6, blessed are those who hunger and thirst for what? Righteousness. Righteousness, for they shall be satisfied. Verse 7, blessed are the merciful, for they shall receive what? Mercy. Mercy. And then verse 8 says, blessed are the poor in hearts, for they shall see whom? God. They shall see God. This is the word of God for us today. Okay, so the Sermon of the Mountain shows us that humbleness que a humildade, o Sermão do Monte nos mostra que a humildade deve ser a base do viver em Cristo, submetendo-nos a Ele e reconhecendo que a obediência àquilo que Deus quer que façamos é o que nos leva a ser pessoas bem-aventuradas. Sermon on the Mountain is all about humbleness, to be humble. And that has to be the foundation of our lifestyle in whom? In Christ. Because He is the model. The model is not my mother, the model is not anyone else, but the model of humbleness is Jesus Christ. Why? Because we have to be submitted to Him. He submitted Himself as the Son of God. God Himself, who came to be among us, He submitted Himself to whom? To the Father. Therefore, we have to recognize and obey all that God wants us to do, the way that He wants us to live, which is all about the Sermon on the Mountain. And this is what means to be a blessed person. In order to be a blessed person, number one, we have not to be arrogant, or we have not to go on our own, or to live according to our own understanding, our own perspective about life. Então, quando Jesus Cristo esteve aqui neste mundo, multidões o seguiram. Pessoas doentes, pessoas que estavam com fome, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas, né? E Jesus não somente as curou das suas doenças, da sua fome, né? As colocou livres dos demônios, livres da opressão, mas os ensinou qual é a maneira como eles e nós devemos viver, porque a verdade de Deus é absoluta. A verdade de Deus não tem nada de relativo. Então, when Jesus came to this world, multitudes of people followed Him. Many were ill, many others were hungry, many others demonized, full of demons, many others were oppressed,
And Jesus not only healed themselves, but taught them what is the manner, what is the way that we have to live, because His truth is absolute. Então, como é que nós podemos viver essa verdade absoluta? Número um, é necessário que a gente creia no que está escrito como verdade absoluta para todos os tempos, e aí nós vamos crer como? Pela nossa inteligência? Não, pela nossa fé, porque tem muita gente que não é muito cheio de, não é extremamente inteligente, mas o amor de Deus não é dirigido só aos inteligentes, são capazes de entender. É pela fé. Then what is the point here? In order to recognize and to take God's word as the absolute truth and live according to what Jesus teaches us, number one, we have to believe. Because if we do not believe that is the truth, we are going to be according to the ways, not firm or standing firm on the rock, upon the rock. So what happens? First is necessary to believe. And in order to believe, we have to have faith. And faith is not our natural ability. Faith is a spiritual gift. So that is necessary, so that if we believe in God's word and we walk by faith, we are going to be blessed. Because that is the way that pleases God, to live according to His perspective for us. So imagine, how could we live according to a specific consensus, or how could we imagine living in one accord if each one of those people who doubt that God's word is the truth, how could this world walk? The result of lack of faith, the result of accepting or being guided by the secular culture is that people are lost. They listen from many different sources. If you take the news, if you read the newspapers, if you listen to everybody, we are going to be crazy, because each one of those different philosophies lead people to different positions. How can we walk firm according to a good perspective of life if we do not follow or do not consider God's word as the truth? Então, se a gente não vive dessa forma, em consenso e unidade, actually God's philosophy or God's teaching throughout the Bible is that we have to live in unity. Not only the church, but within our families. Every time that we find division, the husband thinks one way and the wife thinks different way, what happens? That is not unity. And what Jesus wants us, the way He wants us to walk, is to be in unity, walking in one accord, so that this is God's logic for life. A lógica de Deus para a vida é que a gente viva em unidade, não um pensa de um jeito, outro pensa do outro, né? Seja dentro da família, seja na maneira de criar os filhos, seja como viver no mundo. Imagina o tiroteio que sai se cada um quiser seguir a sua própria opinião. Então, isso aí é muito importante. Agora eu quero explicar um pouquinho o que está escrito nos versículos 5 ao 8. Now I want to explore specifically what is written in verses 5 through 8. Ok, o que diz o versículo 5? O versículo 5 diz o seguinte. Vamos direto no versículo 5, por quê?
porque nos 2 últimos domingos a gente já explorou o que estava escrito nos versículos 3 e 4. Why I go straight to explore verse 5? Because we are going through a series of messages on this sermon, and we have already explored verse 3 and verse 4. This is why today I'm going to explain all about the other verses. Verse 5 says, o verso 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verse 5 says, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. What that kind of statement sounds to you? Imagine, what is written? What is written over here? Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Where is written that this earth is going to be forever? There's nothing written about that in the scriptures. What is written? This universe is going to be melted in fire. Então o que está escrito aqui que parece que não soa bem? It sounds like strange, but there's nothing in contradiction in the Bible. So let us explain. When he promises that those who are gentle are going to inherit the earth. What earth he is talking about? Qual é a terra que o Senhor está falando? De que terra é? É dessa terra que está cheia do pecado e já está sendo destruída pelo pecado? Ou ele está falando da nova Jerusalém que descerá do céu, que será o lugar da nossa vida eterna? What earth he is talking about? If we go to Revelation, the last 3 chapters of Revelation, we may interpret the Bible as a whole. What is written over there? John, the Apostle John, received the revelation from God, from Jesus, that there will be the new Jerusalem, which will come down from heaven, because this earth is going to be totally destroyed. So we are not going to inherit anything over here. It would add nothing to our lives for the sake of being blessed. The promise here is about eternal life. All these blessings are like a rehearsal that we are having the opportunity to have a rehearsal while we are here in order to live as blessed people in the New Jerusalem, the new earth. Então, o que ele está falando? Ele está falando o que está escrito em Apocalipse, nos 3 últimos capítulos que eu sugiro a vocês de lerem, porque lá está falando que a nova Jerusalém que vai descer do céu, aquele vai ser o lugar onde nós vamos viver para sempre, eternidade. Então, aqui, enquanto a gente está vivendo aqui nessa terra, é como que um ensaio. A gente está fazendo um ensaio para aprender o que é uma vida abençoada, que é o tipo de vida que a gente vai levar lá no céu, porque está escrito que não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá doença, não haverá nada disso. Então, o sentido da palavra bem-aventurado aqui é muito mais do que um conceito de felicidade, como eu preguei no domingo passado, é muito mais do que um conceito de felicidade da mente das pessoas que vivem nesse mundo buscando felicidade aqui. Será que tem alguém aqui que é totalmente feliz nesse mundo e que não passa por nenhuma provação? Eu não conheço ninguém. Se vocês conhecem, me diga quem é essa pessoa que é totalmente feliz aqui com as coisas desse mundo. Então, quando Jesus está falando acerca das bem-aventuranças, ele está falando de algo que é um treinamento para a nossa vida espiritual aqui e depois para a vida eterna. So when he is talking about those blessings, he is talking about our practice here and what's going to be in heaven, because the other promises are there will be no pain when we get there. There will be no kind of suffering. We are going to rejoice all the time. Then the question is there anyone on earth
that would inherit this world and be totally happy according to the concept of happiness which prevails in our culture. What people apart from God, what they are looking the most around. I have heard many people say, all I want is to be happy. What kind of happiness is that? It's something totally different in comparison to be a blessed person. Because a blessed person is a different kind of perspective, life, spiritual life, and not just material things, which lead many people to think they are happy. Ok, now, então deixa eu dar seguimento aqui, que senão daqui a pouco eu me perco. Muito bem, então, o modo, não, eu parei no versículo número 5, falta ainda ver o 6, o 7 e 8. Versículo 6, verse 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm o quê? Fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que diz na tradução em inglês, verse 6? What is written? Can you read it, please, Joyce? Verse 6. Yes. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Hunger and thirst for righteousness. What kind of righteousness Jesus is talking about over here? Que tipo de justiça, que tipo de fome de justiça que ele está falando aqui? Is that the justice with the righteousness provided by the earthly judges? How many laws do not provide righteousness? It was supposed, according to the human rights, that all the laws, earthly laws, should provide what? Righteousness. And how many of those laws do not accomplish that? Quantas são as leis humanas que não provêm a justiça? Então, Jesus aqui estava falando da justiça de Deus, não da justiça dos homens. Por exemplo, quando a gente pensa em questionar uma pessoa que agiu contra nós injustamente, será que nós podemos pensar em revidar com a nossa justiça, ou será que nós devemos pensar antes de querer buscar a nossa justiça em relação àqueles que nos maltrataram? This is the question, Joyce. Imagine if someone hurt us. And then what is the first human reaction? We try to give back what we received from that person. This is not the righteousness that Jesus is talking about. He's talking about His righteousness because God is our judge. Every time we are hurt, or every time someone hurts us, we have to reflect upon the Sermon on the Mountain and realize, oh my God, please Lord, have mercy on that person, because I am not my judge. God is our judge. So, então, a gente, antes de qualquer coisa, de buscar a nossa justiça contra as pessoas que nos injustiçaram, a gente deve pensar e refletir sobre o que está escrito. Por quê? Porque o modo de vida que Deus quer que nós vivamos normalmente contradiz o modo que o mundo pensa, porque as pessoas que estão à parte ou afastadas de Deus, elas desprezam a humildade. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa um dia desses aí, não sei se foi quinta ou se foi sexta-feira? A pessoa disse assim: olha, fulano fez um negócio que não é justo, porque eu tenho que tomar conta de uma pessoa da família que está doente, e a gente reveza. A gente fica um tempo uma parte da família e outro tempo outra parte da família. Só que a pessoa que estava tomando conta daquela pessoa doente pegou e disse: agora você vai ficar tanto tempo. A pessoa determinou, sem haver
acordo. Por quê? Por causa de diferentes maneiras de pensar, diferentes opiniões, né? O conceito de justiça daquela mulher é um conceito diferente da justiça de Deus. Porque a primeira pessoa que deveria ser ouvida, quanto tempo ela queria ficar com um irmão e quanto tempo queria ficar com outro irmão, a primeira pessoa a ser ouvida é a pessoa que está doente, que necessita de cuidados, mas ela não existe, porque tem alguém na família que é o que manda e desmanda. Então, que tipo de justiça é essa? Let me illustrate so that Joyce is going to learn what I'm talking about. I heard from a person this week from Brazil. There is a family, and within the family there is a woman who is totally ill. She does not have her mind clear. She has she's a handicap. In other words, they made an arrangement to have each one of the brothers, she has 2 brothers, each one of the brothers taking care of her for a quarter. And as far as she celebrates her birthday in December, she wants to have her birthday with one of her brothers who lives in another city so far away, and next year to celebrate the birthday with the other brother. So one of the sisters-in-law brought her back to the other brother's home and said, now you are going to stay with her for a number of months. What kind of righteousness is that? It's all about the opinion of one person within the family. There's no consensus even within a little family. It's not a big family. So what happened? The first person who should be listened to would be the girl, the lady who is ill. What do you want? What do you prefer? That would be pleasing God instead of pleasing someone else. But the lady who is ill, they do not care. They determine where she's going to stay. This is a clear instance of what happens when different opinions prevail out of God's recommendation for life. How can we think about righteousness in that case? God's righteousness would say, listen to her. She is ill. What she wants, but she is not even taken in consideration. So, that is not the way of life that God wants us. And this kind of philosophy which prevails in our culture contradicts everything that is written in the Bible. Esse tipo de atitude, ela contradiz todo tipo de conceito de justiça que Deus quer que a gente tenha, né? Então, qual é o ponto aqui? It is necessary humbleness to be gentle, according to this other verse. And let us quickly take a look in verse number 7, which says, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. This is God's way of life. Be merciful so that you are going to receive mercy. But there is no place for mercy in this world of darkness. Misericórdia é algo que já não existe há muito tempo. A gente pouco vê misericórdia até mesmo dentro de família, algumas famílias. Eu não estou dizendo que todas as famílias agem assim. E o versículo 8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. And verse 8 says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Então, o que a gente vê nesses 5 versículos? What do we learn from this, just from these 5 verses? Something which is deep and considers humbleness, gentleness, mercy, and
clear or clean heart. Those are the people that Jesus are considering as blessed people. So, if we are willing to follow Christ and live according and live as his disciples, so we have to be willing to do, to say, and to accomplish what looks like totally strange to this world. Totally strange. This is why sometimes people who do not live according to God's will, they criticize us. They say, many people, they say they are, I don't remember the word. Eles são, agora eu não estou me lembrando qual é a palavra. Eles são falsos ou são, como é a palavra? Eles não estão agindo com atitude sincera. Eles são, esqueço agora a palavra, tanto em português como em inglês. So, if we want to follow Christ as his disciples, everything that we want to say and everything that we are going to pursue in terms of doing and accomplishing is going to sound like something strange to the world. So we have to be willing to give while someone else wants to take. Nós devemos estar dispostos a dar, enquanto outros estão dispostos a tomar. And it is written, it is better to give than receive. That is the huge difference. Se você for falar com uma pessoa aí que não conhece o que Jesus está falando, vai dizer, está louco. Então eu só vou viver para dar, eu não vou receber nada. Qual é a perspectiva da pessoa que ama condicionalmente? É só dar se receber. Mas isso não é o que Jesus quer. The attitude of the people who usually live according to the conditional concept of love, they only want to give if they receive. And that's not what is written. It's better to give than to receive. And we have to forgive the ones who offended us so that we are going to be forgiven. This is the Lord's Prayer. What Jesus taught us when we read the Lord's Prayer. O que Jesus ensinou a nós na oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade. Hã? Seja feita a sua vontade. Perdoai Que nos tem ofendido. os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa é a lógica de Deus. Para isso é preciso do quê? Humildade, mansidão, misericórdia e coração limpo. Não é isso mesmo? E então, se nós pecamos, a primeira coisa que a gente deve buscar é se arrepender. Porque quando a gente peca, a primeira coisa que a gente ofende, a primeira pessoa que a gente ofende, não é quem a gente está ofendendo. A primeira pessoa que a gente está ofendendo é Deus. When we sin, the first person who is offended is not the one that we are addressing our bad words or whatever. The first one who is offended is God. This is why, in order to be forgiven, we have to repent. This is God's word. And it requires what? Humility or humbleness. And we have, in order to accomplish that, we have to seek God's righteousness, not our own righteousness. The best example of that is Joseph of Egypt. Remember his story? Se lembra da história de José do Egito? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele era tido como aquele que sonhava, era o sonhador. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi para o Egito. Aí a história mudou, etc, etc. Um dia, o que aconteceu? Ele tinha uma posição muito... Deus exaltou ele tinha uma posição muito importante lá no Egito. E o pai dele, os irmãos dele, estavam passando fome, foram para o Egito, chegaram lá e encontraram José. Qual foi a atitude do José? Foi revidar eles, dizer, não, eu não lhes dou comida? Não, ele perdoou. What was Joseph's attitude? Instead of treating his brothers who
sold him as a slave. What was going on? They were hungry, they went to Egypt, and God had exalted Joseph, and then what happened? He forgave his brothers, and then gave them food and blessed them. This is all about what is written in this Sermon on the Mount. Something else like love. Jesus tells us that we have to love our enemies. Is that easy? É fácil a gente perdoar os nossos inimigos, é fácil a gente perdoar a pessoa que odeia, mas Jesus foi muito claro. Sabe o que ele disse? Vocês sabem. O mundo os odeia porque primeiro odiou a mim. What Jesus said? The world hates you because they hated me. This is the environment that we live. We have to have that kind of spiritual perception about the place where we are living. So we have to be willing to love irrestrictedly, unconditionally, and we have to be willing to help people, not conditionally, and help the ones who abuse. It's easy to help the ones who abuse against us. Não é fácil. As pessoas que abusam da gente, né? Então isso requer misericórdia. Aquela família que eu estava mencionando, né? Eles foram simplesmente abusados. E tem um conceito lá no Brasil, eu não sei se tem em Portugal, que é o seguinte: às vezes a pessoa que é boa é abusada porque tirou a pessoa como bobo. There is a concept, a kind of thing in Brazil that they say, sometimes when the person is a good person and does good, someone else takes advantage of that and abuse. That is the example of that family. Abused because it was not taken in consideration the deep feelings involved. So in Brazil, many people, they say, they take people as stupid when a person is good. They do not consider that person as good, and they take advantage because it is a stupid people. So the conclusion is, we have to take a look at what kind of teaching Jesus is providing us. Is that something good for here, during the time when we are still on earth, but it is something that we have to take in order to be blessed in terms of eternal life. So, então a bem-aventurança significa mais que uma alegria, ou mais do que uma felicidade. Mas uma bem-aventurança é uma pessoa ser afortunada porque faz parte do reino de Deus. To be blessed means not just be happy, but to be a fortunate person because he or she belongs to God's kingdom. That's the promise. All of those attitudes lead us to be part of God's kingdom and not part of the world of darkness. Then the question is, o que você e eu buscamos nessa vida? This is the question. What we are looking for in this life. Are we looking for our righteousness? Are we looking for our opinions? Or are we looking for the instructions that Jesus provided in order to be blessed? That is the question that I should and I would recommend us all to think about that during the week in prayer and see what kind of lifestyle we are living in order to pursue what Jesus wants us to do. Amen? Let us pray. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor, nós te agradecemos pelo seu amor, nós te agradecemos pela sua justiça e te pedimos que o Senhor nos ensine a mudar a nossa maneira de pensar para que a gente possa ser pessoas bem-aventuradas e pertencer ao seu reino
e não pertencer ao reino das trevas. Lord, please teach us how to change our lifestyle and reflect what we are doing against your commandments, so that we are going to be blessed. And we give you thank you, Lord, because all that you have taught us is not only useful for our lives, but we want to belong to God's kingdom, not to the kingdom of earth, and we want to be blessed to some other people. In Jesus' name we pray. Amen? Então agora nós vamos cantar uma